Então nós vamos dar início a mais um encontro da nossa Escola da Fé. Estamos estudando a Mariologia e vamos então avançar um pouco em nossos estudos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São José Operário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar. Bom, gostaria de iniciar esse encontro tratando sobre o documento que saiu na semana passada. Um documento tratando sobre dois pontos com relação à doutrina sobre a Virgem Maria, e um desses pontos foi aquele que nós estudamos na aula passada, Maria como corredentora, né? E também um outro tema que se encontra nesse documento, que foi lançado então pela doutrina da fé, trata sobre Maria como a medianeira, né? Veja, então de uma forma muito sucinta, o que diz aquele documento ali? Bom, em primeiro lugar, não é um documento dogmático, ou seja, ele não fecha essa questão sobre a Virgem Maria como medianeira de todas as graças e a Virgem Maria como corredentora, né? Mas ali se coloca que a palavra corredentora poderia gerar algumas interpretações equívocas. Então, segundo a doutrina da fé, se diz que não seria adequado usar essa nomenclatura corredentora. Também, do mesmo modo, ali se diz que não seria também adequado usar o termo mediadora de todas as graças, né? Bom, no entanto, ali no documento, ele parece ser um pouco dúbio, no sentido de que às vezes se afirma então essa doutrina e às vezes não se afirma, né? Então talvez falta ali um pouco mais de objetividade, né? E qual é a minha interpretação e como a gente deve então lidar com esse documento? Basicamente é o seguinte, quando nós falamos de corredenção, então assim como nós estudamos na semana passada, a interpretação correta é de que Maria, ela participa de alguma forma, de uma forma singular, da redenção de nosso Senhor, né? E a sua entrega de vida, a sua entrega na cruz, manifesta então essa unidade com Jesus, essa unidade com o seu Filho, e ela participa então da redenção de Jesus de forma, não diríamos assim, ela não é corredentora por si mesma, mas ela é corredentora em Jesus, ela é corredentora por participação, né? E como participação, ela se torna corredentora. Da mesma forma, quando a gente diz que Nossa Senhora Maria
ela é medianeira de todas as graças, a interpretação correta é a seguinte: assim como todas as graças nos vêm através de Jesus, né? E se Maria foi aquela que gerou Jesus, então, ou seja, a graça que vem por meio de nosso Senhor passa por Maria, passa por Nossa Senhora. Por isso que nós dizemos que ela é mediadora ou medianeira de todas as graças, tá? Então, essas seriam as interpretações corretas, né? Mas, segundo o Dicastério para a Doutrina da Fé, então não seria adequado usar essa nomenclatura. Bom, vamos ver os novos episódios, né? Depois a gente vê como é que vai ficar isso daí, ok? Tá certo? Mas vamos seguir. Alguém deseja ventilador? Alguém com calor aí? Não, então precisa não. Bom, agora vamos tratar desse tema, Nossa Senhora como mãe e mediadora, né? Quando se trata de mediação, é aquilo que nós também tratamos na semana passada. Todo fiel batizado, ele pode ser um mediador, né? Quando alguém me pede oração, padre, reza por aquela situação. Eu estou sendo um mediador, né? Ou seja, eu estou sendo um mediador para o alcance da oração até nosso Senhor Jesus, né? Quando nós rezamos pedindo a um santo, esse santo está sendo um mediador, né? E Nossa Senhora, a mediação de Nossa Senhora, diríamos assim, ela tem um nível mais elevado porque trata-se da Mãe de Deus, da Mãe de nosso Senhor Jesus, né? Por isso a sua mediação tem uma singularidade, né? Tem um diferencial, né? Bom, Maria, ela é nossa mãe, não no sentido natural, porque não nascemos do seu ventre, mas sim no sentido real, espiritual e místico, porque é mãe de Cristo, não só do corpo em pessoa, mas do Cristo total. Então veja, relembrando que essa doutrina é uma doutrina de Santo Agostinho, né? Então, Maria, ela é mãe de Cristo, mas ela não é só mãe do corpo de Cristo, mas de toda a pessoa de Cristo, que é corpo e cabeça. Então, se ela é mãe do Cristo corpo e cabeça, ela é mãe do Cristo total. E o que é o Cristo total? Cabeça e corpo, cabeça e membros, né? Nós somos membros, né, do corpo de Cristo. Então, Nossa Senhora, ela é mãe de Cristo total e por isso ela é mãe dos cristãos, ela é mãe de Cristo, mãe de nosso Senhor. Ok? Maria, quando levava em seu ventre o Salvador, levava também todos aqueles cuja vida estava contida na vida do Senhor. Então, ou seja, na vida de nosso Senhor Jesus já estava contida a vida espiritual de toda a humanidade. Porque Cristo, como Adão, é cabeça da humanidade, né? Então, quando Nossa Senhora, ela levava Jesus em seu ventre, ela, então, levava também, de alguma forma, todos nós, né? Porque em Jesus estava contida a nossa vida divina, essa vida que nos seria comunicada através do batismo. Todos quanto estávamos unidos com Cristo, saímos do seio de Maria à semelhança de um corpo unido com a sua cabeça. Por isso,
num sentido certamente espiritual e místico, nós somos chamados filhos de Maria, e ela é mãe de todos nós, né? Então, esse sentido místico de que nós também que fazemos parte do corpo de Jesus, e que ali, quando ela já estava no ventre, ou melhor, quando o menino Jesus já estava no ventre de sua mãe, né, ali se continha toda a vida espiritual que seria dada aos batizados, né? Tá certo? Bom, então, vamos aqui fazer uma distinção sobre a maternidade de Maria com relação aos homens, né? Então, Maria, ela é mãe dos bem-aventurados do céu de modo excelente, né? Então, aqueles que estão no céu, aqueles que já contemplam a felicidade eterna, esses que já participam da igreja triunfante, eles são filhos de Maria de modo excelente, né? Agora, ela é mãe das pessoas em graça de modo perfeito. O que significa uma pessoa em graça? Quem pode me responder? Já tratamos isso aqui várias vezes. Oi? Fora do pecado mortal. Isso é interessante, ou seja, dizer o tipo de pecado, né? Ou seja, aquele que não tem consciência de estar com um pecado mortal, né? Sem ter se confessado, ok? Então, aquele que está em estado de graça, aquele que está em graça, ele é filho de Maria de modo perfeito, né? Tá certo? Agora, é mãe dos cristãos, aqueles que estão em pecado mortal, ela é mãe de modo imperfeito. Por quê? Porque estes que estão em pecado mortal não têm uma vida sobrenatural completa, né? A vida sobrenatural deles está capenga, porque Jesus, com o Pai e o Filho, não está presente na alma dessa pessoa, né? Essa pessoa não está justificada. Essa pessoa, ela está distante de Deus, distante de Cristo, né? E por isso, então, ela não tem uma vida sobrenatural completa, mas tem a fé. Embora uma pessoa esteja em pecado mortal, ela tem a fé. Ela não abandonou a fé, né? Então, são coisas distintas, diferentes, né? Então, ou seja, uma pessoa, por exemplo, que está em pecado mortal, mas reza, vai à missa, mesmo que não comungue, porque não pode comungar, seja e tal e qual, essa pessoa, ela não é filha de Nossa Senhora de modo perfeito, nem excelente, mas imperfeito, né? No entanto, ela continua a ter fé, certo? Ela é mãe dos não batizados de modo potencial, ou seja, potencial no sentido de que aquele que não é batizado pode ser batizado, né? Então, em potência, ou seja, potencialmente, ela pode ser mãe daquele, né? Ou de direito, né? Quando aquele catecúmeno, né, já está caminhando para ser batizado, né? Ou quando, por exemplo, alguém dá a vida por nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, é mártir, mesmo antes de ser batizado, morre por causa de Cristo, né? Como, por exemplo, aquelas crianças que foram mortas por Herodes,
Lembra? Ou seja, essas pessoas, essas crianças receberam o batismo que a gente fala batismo de sangue, né? Existe o batismo de sangue e existe o batismo de desejo. O que é o batismo de desejo? É quando, por exemplo, vamos supor uma pessoa que está adulta, está fazendo o catecumenato, ela tem desejo de receber os sacramentos, né? Mas nesse meio do caminho ela morre, né? Essa pessoa recebeu o batismo ou não? A igreja vai dizer sim, porque ela tinha o desejo de receber. É claro, ela não recebeu o batismo tal qual nós fazemos, mas ela vai receber as graças do batismo porque ela tinha no coração o desejo de ser batizada. Entendeu? E o batismo de sangue é aquele batismo em que a pessoa morre, ela dá a sua vida, entrega a sua vida por causa de Cristo, né? A gente chama então de batismo de sangue. Ela derramou o seu sangue por causa de Cristo. Tá bom? Bom, então esse é o caso, né, dos não batizados em potencial. Ela é mãe desses não batizados em potencial ou de direito. Oi? Os bebês abortados, a igreja, ela não define essa questão dos bebês abortados, né? Porque ah, o bebê ele não pode ter desejo, né? Porque ele ainda não tem a razão, né? Mas alguns autores falam do desejo dos pais, né? Ou seja, vamos supor, agora vamos falar de um aborto que acontece na mulher por causa de uma situação de saúde, né? Não um aborto feito pelo querer da mãe, né? Como chama esse aborto? Espontâneo, né? O aborto espontâneo. Então aí se fala do desejo dos pais. Então se os pais são católicos, desejariam batizar essa criança e ela morre no ventre da mãe, então, ou seja, se supõe aí o desejo dos pais de batizar. Mas essa não é uma questão fechada, né? Agora, com relação às crianças abortadas, né, pelo querer da sua mãe, ou seja, dos seus parentes, aí de fato essa criança não é batizada, não tem o batismo, né? E o Papa Bento XVI, ao tratar sobre essa questão das crianças que morrem sem o batismo, ele diz: olha, nós temos que confiar a misericórdia de Deus, essas crianças, né? Porque, segundo a doutrina, né, a teologia, alguém para adentrar o céu, ela precisa ter a vida sobrenatural em si, né? Que é a vida da graça, que nos vem através do batismo. Então, uma pessoa que morre sem batismo não poderia entrar no reino celestial. Por isso, o batismo ele é essencial para ganharmos a vida eterna, né? O Senhor diz: quem for batizado será salvo, quem não for batizado será condenado, né? Mas o Papa Bento XVI então dizia: a essas crianças devemos confiar a misericórdia de Deus, porque Deus, de alguma forma, deve dar a vida a essas crianças, né? Dar a vida eterna por um meio ao qual ainda não sabemos como, né? Existia uma doutrina antiga chamada a doutrina do limbo, de que as crianças, por exemplo, não batizadas, estariam no limbo, né? Que seria, diríamos assim, um estado de vida feliz, mas natural e não sobrenatural, né? Porque essas pessoas não teriam ainda recebido o batismo. O Papa Bento XVI então fez cair essa doutrina. Ele falou: olha, não pode
existir a questão do limbo, né? Então, fechou-se essa questão do limbo e de que então deveríamos confiar a misericórdia de Deus a essas crianças, ou seja, rezar sempre por essas crianças que não receberam o batismo. Ok? Nossa Senhora, ela não é mãe dos condenados do inferno, né? Pois já não lhes pertence em absoluto a união com Cristo. Então, ou seja, uma pessoa que é batizada e ela é condenada, ou seja, ela passa a não fazer mais parte do corpo de Cristo, né? Ela é um membro morto, e um membro morto que cai, ou seja, que está fora desse corpo, né? Como uma mão, né? Que sofre ali, né? Como é que chama? Gangrena, né? E tem que arrancar, né? Então essa mão já não pertence mais ao corpo, não faz parte do corpo, né? E então Nossa Senhora não é mãe dos condenados do inferno, tá certo? Então aqui nós podemos elencar aqui, né? Os que estão no céu são filhos de Maria de modo excelente. Os que estão vivendo a vida da graça de modo perfeito. Os que estão em pecado mortal de modo imperfeito. Os que não foram batizados de modo potencial ou de direito. E os condenados não são considerados filhos de Maria. Ok? Alguma questão aqui? Não, né? Então vamos seguir. Por ser mãe da igreja, Nossa Senhora é considerada um membro especial e todo singular da igreja. Então, voltando, Nossa Senhora também é membro da igreja, né? Embora nós a chamamos de mãe, né, mãe de Cristo e mãe nossa, ela também é membro desse corpo, né? Alguns falam assim: Nossa Senhora tá ali, ó, tá ali no pescoço, ali, ó. Ou seja, pelo menos uma imagem, né? Mas não quer dizer nada. Ou seja, a questão ela também é membro, mas um membro especial e todo singular da igreja. Ok? Por isso também nós dizemos que Nossa Senhora também é discípula, né? Ela é mãe de Cristo, mas também é discípula de Cristo. Ok? E por ela ser membro da igreja, a igreja também vai dizer: olha, Maria, ela é o membro perfeito da igreja, né? Se nós queremos encontrar um membro perfeito da igreja, que não seja Deus, é Nossa Senhora, né? Nossa Senhora é o membro perfeito da igreja. Ela alcançou, né, aquilo que nós iremos alcançar na ressurreição. Ela já alcançou, né? Ela já foi ressuscitada, ela já foi assunta aos céus, né? Ok? A mãe de Deus, por querer e por dom de Deus, procria na vida da graça os filhos de Deus. Maria não é autora da graça, né? Não é ela a autora da graça. Quando nós vemos, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora das Graças, né? Derramando as graças, né? As graças não é a autoria dela, mas de Deus, de Jesus, que passa por ela, né? Mas tudo nos leva a pensar que deve haver um compromisso divino assumido livremente por Deus, com vista à intervenção de Maria na obra da santificação.
que a constitui em verdadeira mãe, dadora da vida sobrenatural, crística, criada pela Trindade, desde o Pai, no Filho, pelo Espírito Santo. Então, ou seja, o que está dizendo ali? Que Nossa Senhora, ela nos gera na vida da graça como aquela que participa então da vida de Cristo. Quando nós somos gerados no batismo para a vida divina, Nossa Senhora ela tem uma contribuição, né? Ela tem uma contribuição aí. É isso que nós estamos aqui estudando, né? Mas é uma graça que não vem dela, mas é uma graça que vem de Cristo e que passa por ela. Ok? Tá certo? Os homens podem ser mediadores entre Deus e os outros, aquilo que falávamos anteriormente. É uma mediação subordinada, participada, né? Ou seja, quando alguém me pede uma oração, né, para alcançar uma graça, não sou eu que vou dar essa graça não vem de mim, né? Ou seja, eu sou um subordinado dessa graça. Eu vou pedir essa graça a Deus, nosso Senhor, e quem dará essa graça será Ele. Tá certo? Por meio da minha intercessão, por meio da intercessão dos santos, por meio da sua intercessão, quando você reza por alguém, tá certo? Na Virgem Maria, dá-se essencialmente mais essa mediação, né? Essa mediação participada, pois é de uma natureza especificamente superior, por ser de uma natureza materna. Então, por que a mediação de Nossa Senhora é superior? Porque a mediação de Nossa Senhora, ela é singular, né? Tem uma natureza específica. Porque ela é mãe de Nosso Senhor. Tá certo? Ok? Estão entendendo ou não estão entendendo nada? Hã? Bom, e aqui, por exemplo, o magistério da igreja já afirmou várias vezes, inclusive Grande Leão XIII, né? Lá na Octubre Mense, em 22/9/1891, ele vai dizer: é lícito afirmar que daquele grandioso tesouro que o Senhor trouxe, qual foi o grande tesouro? O tesouro da salvação. Nada nos é distribuído senão por meio de Maria, porque Deus assim o quis. Né? Um Papa está dizendo isso, né? O Papa Leão XIII. Né? Quem conheceu o Papa Leão XIII, levanta a mão aqui. Né? Então, Papa Leão XIII afirmando então que Nossa Senhora é medianeira, né? Ok? Bom, foi entregue à Mãe de Deus toda a graça de seu Filho, que é o autor da graça, para que seja administradora de Cristo em favor de todos os seus filhos. Todas as graças que se comunicam a este mundo têm um processo triplo. Seguindo uma ordem altíssima, comunicam-se por Deus a Cristo, por Cristo a Maria e por Maria a nós. Tá certo? Tudo por Jesus, Ana Sem Maria. É isso aí. Ou seja, quando a gente canta essas musiquinhas, tem um fundo, né, de doutrina aqui, olha só. Toda a graça que nós alcançamos
Comunica-se por Deus, Deus Pai a Cristo, por Cristo a Maria e por Maria a nós. Tudo por Jesus, Ana sem Maria. Tá certo? Ok? É outra manifestação da imensidade do amor de Deus para com Maria e para conosco, né? Bom, agora veja, essa doutrina, ela é questionada nesse documento que foi transmitido na semana passada, né? Então a gente tem que estar de olho para ver até onde isso vai, tá certo? A questão é, não é errado dizer, segundo o documento, não é errado dizer que Nossa Senhora é mediadora. Não é errado dizer que Nossa Senhora é corredentora, mas ali diz que essa nomenclatura, esses termos, podem levar a uma interpretação equivocada, errada, etc, etc. Mas, ou seja, a explicação que eu estou dando aqui para vocês é a explicação do magistério da igreja, a explicação dos santos, etc, etc. Ok? É isso aí. Alguma questão? Sim. Então não foi uma pergunta, você está afirmando aí tudo que Nossa Senhora é, né? Então tá bom, maravilha, muito bem. Mais alguma outra questão? Não? Podemos seguir? Vamos seguir mais um pouquinho então? Vamos para o próximo slide. Não, o 8, número 8. Acho que vai ter que sair daí. Acho que ele não está aberto. Tem que abrir. Não, fecha não, só minimiza. PowerPoint aqui, dá uma olhadinha aqui. 7. Ah, só tem a 7 mesmo. Então, minimiza aqui, rapidinho. Então, abre essa pasta aqui. Ah, já tá aqui. Aqui, 8. Pronto. Então, vamos seguir? Tá cedo ainda? Dá para seguir mais um pouquinho. Bom, vamos tratar aqui sobre o culto e a devoção à Virgem Maria. Ok? Bom, nós sabemos que o culto é uma honra que se tributa a uma pessoa superior a nós, né? Então, o culto que nós prestamos a Nossa Senhora, nós prestamos um culto a ela porque ela é alguém que está acima de nós, né? O culto rendido aos servidores de Deus honra ao próprio Deus, que se manifesta por eles e por eles nos atrai até Ele. Então veja, quando a gente venera um santo, quando a gente venera Nossa Senhora, quando a gente presta um culto a estes, nós na verdade estamos prestando um culto a Deus. Então isso deve estar muito claro para nós, né? Ou seja, o culto rendido aos servidores de Deus, quem são os servidores? São Paulo, né? São Pedro, Santa Teresinha, e tal, né? Então,
quando nós prestamos o culto aos servidores de Deus, nós prestamos o culto ao próprio Deus, né? Que Deus se manifesta por eles, né? E por eles nos atrai até Ele. Ou seja, quando nós cultuamos os santos eles precisam, e esse é o verdadeiro culto aos santos, né? Eles precisam nos aproximar mais de Deus. Eu não posso cultuar o santo pelo santo em si, né? Isso seria um culto errado, equivocado, né? Eu tenho uma veneração, por exemplo, a São Francisco de Assis, porque São Francisco de Assis, ele me leva a ser um homem que adora mais a Deus, que quer imitar, né, a nosso Senhor Jesus, que quer se aproximar dele como ele fez e por aí vai, né? Esse é o culto dos santos, né? Ou seja, o culto aos santos deve nos atrair sempre a Jesus, né? Então, Deus, ao constituir sua mãe em aura de santidade, cumulando-a de graças, expressa-nos a sua vontade de que a honremos enquanto nos seja possível. Então, Deus acumulou de muitas graças. Então, por isso, se mostra o desejo de Deus que nós a honremos. Louvar Maria é louvar o Filho, e por ele a Trindade Santíssima. Então, quando louvamos Nossa Senhora, louvamos a Cristo, e quando louvamos a Cristo, louvamos toda a Trindade, né? Que filho não se alegra por honrarem a sua mãe, né? Quem é que não ficaria feliz por sua mãe honrada, né? Assim também é nosso Senhor. Quanto mais Cristo, que sendo Deus, ama a sua mãe mais do que todos os filhos do mundo. Eu gosto muito de um pensamento de um padre espanhol, que ele diz assim: olha, a gente não pode ter medo e receio de se aproximar de Nossa Senhora, de amá-la, ou seja, de fato de venerá-la, né? Com muito, muito, muito amor. Porque por mais que nós amemos Nossa Senhora, Cristo a amou mais. Então, ou seja, Ele a amou mais. Ah, mas você fala muito de Nossa Senhora, você é muito Nossa Senhora. Ou seja, mas Jesus amou ela mais do que eu. Tá certo? Ok? Então, tributa-se à Santíssima Virgem um culto de veneração suprema, que a igreja chama de hiperdulia, né? Dulia significa veneração, hiperdulia, hiperveneração, né? Então, esse é o culto que prestamos a Maria. Devido à sua eminente dignidade de mãe de Deus, distinto do culto de adoração. O culto de adoração é o culto de latria, né? O culto de latria se deve somente a Deus, né? Por isso vem a palavra idolatria. É quando nós adoramos um ídolo e não a Deus. Idolatria, né? Então, a latria, a adoração, é reservado somente a Deus. E do simples culto de veneração, nós chamamos de dulia, próprio dos santos, né? Então, a veneração que nós prestamos aos santos chama-se dulia. Tá certo? Ok? A verdadeira devoção não consiste nem no estéril e passageiro sentimentalismo. Ai, como eu amo Nossa Senhora. Ai, não sei o que, sei que lá. Nunca confessou na vida, né? Nunca se ajoelhou para rezar um terço, né? Ou seja, ai, eu amo tanto Nossa Senhora. Ou seja, é um sentimentalismo, né? Passageiro, né? Também
a verdadeira devoção não pode ser uma certa vã credulidade, né? Que procede da fé pela qual reconhecemos a excelência da Mãe de Deus, pela qual somos levados a um amor filial até a nossa mãe e a imitação de suas virtudes, né? Bom, o que seria uma vã credulidade, né? É uma fé que não nos leva a imitar Nossa Senhora, uma fé que não nos leva à santidade, né? Uma vã credulidade, né? Mas a verdadeira devoção é aquela que procede da fé, pela qual reconhecemos a excelência da Mãe de Deus, pela qual somos levados a um amor filial até a nossa mãe e a imitação de suas virtudes, né? Então, é necessário que a devoção a Nossa Senhora seja uma devoção afetiva, ou seja, e certamente é isso que atrai muitas pessoas a Nossa Senhora. É uma devoção afetiva, né? Ou seja, porque ela é mãe, porque ela tá, né? Ela me acolhe, mas também precisa ser uma devoção efetiva, uma devoção que gera efeito em mim, ou seja, que gera mudança em mim, que gera verdadeiramente em mim a busca das virtudes que ela tem. Tá certo? Paulo VI vai dizer num documento chamado Marialis Cultus, né? A devoção, o culto a Maria. Antes de tudo, é sumamente conveniente que os exercícios de piedade à Virgem Maria expressem claramente a nota trinitária e cristológica que é intrínseca e essencial. Ou seja, na Virgem Maria, tudo é referido a Cristo e tudo depende dele, com vistas a ele, Deus Pai, a elegeu desde toda a eternidade como mãe toda santa e adornou com dons do Espírito Santo que nos foram concedidos a nenhum outro. Por exemplo, quando eu rezo o terço, o que eu estou fazendo? Eu estou meditando a vida de Nosso Senhor, né? Em cada mistério eu estou meditando, ou seja, eu estou fazendo uma oração mental, né, naquele fato que aconteceu na vida de Nosso Senhor, né? E vou rezando entre essas meditações a oração do Pai Nosso e a oração da Ave Maria, né? As orações da Ave Maria, então implorando a ela a sua intercessão. Mas veja só que a oração do terço, ela tem como finalidade alcançar uma graça que vem de Cristo e meditar, conhecer melhor a vida de Nosso Senhor, né? Quando nós rezamos o Ângelus, que também é considerada uma oração mariana, nós estamos fazendo memória da encarnação de Jesus. O Verbo se fez carne e veio habitar no meio de nós, né? Então, toda piedade mariana, toda a devoção mariana, ela é trinitária e também cristológica. Tá certo? Ok? Além disso, é necessário que os exercícios de piedade ponham mais claramente de manifesto o posto que ela ocupa na igreja, o mais alto e mais próximo de nós, depois de Cristo, né? Então, depois de Cristo, ela tem um posto mais alto, né? E também ela tem um posto mais próximo de nós. Olha só, né? E o amor à igreja
traduzir-se-á em amor a Maria e vice-versa. Por quê? Porque Maria é o espelho da igreja, porque Maria é o membro, lembra que nós falávamos? O membro principal, ou melhor, o membro perfeito, né, da igreja. Então, amar a igreja é amar Nossa Senhora, né? Porque uma não pode subsistir sem a outra, né? Se não houvesse igreja, também não poderia haver a Virgem. Se não houvesse a Virgem, não haveria igreja. Por quê? Porque a igreja vem de Cristo. Se Nossa Senhora não tivesse gerado Cristo, não haveria igreja, né? E se não houvesse igreja, logo não haveria Cristo. O que seria de Nossa Senhora? Tá certo? Ok? Então a igreja, para honrar a Virgem Maria, celebra ao longo do ano litúrgico diversas festas marianas. Qual é a próxima festa mariana que nós vamos celebrar? Imaculada Conceição. Mas nós também vamos celebrar uma outra aí. Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora das Graças, que mais? Tem mais não? Não. Dezembro também. Aí já é janeiro. Desatadora? Não, essa eu não sei a data não. Hoje? Mãe da Divina Providência? Hoje? Também não sei. Sim. Bom, eu acho que nós temos ainda pela frente também não, deixa pra lá, vamos lá. Eu pensei que era, mas não. Então é isso. Nós temos ao longo do ano litúrgico muitas festas marianas, né? E como é bom celebrar as festas marianas, né? Ou seja, qualquer festa litúrgica, qualquer solenidade, né? É sempre muito bom celebrar Nossa Senhora, né? E o Concílio Vaticano II exorta a que se promova o culto, especialmente o litúrgico. Então, de todos os cultos, né, que podemos ter à Virgem Maria, né, as piedades, né, os exercícios de piedade, os exercícios também que podemos fazer, chamamos de populares, né? O maior deles é sempre as festas litúrgicas, né? É onde nós vamos dar mais glória a Nossa Senhora. É sempre participando de uma liturgia, né, que tem como referência, ou aquela que está sendo honrada, a Virgem Maria, né? Bom, e o magistério, ele sublinhou de modo particular essas duas devoções marianas, né? São as duas devoções principais, né? O Ângelus e o Rosário, né? Essas são as duas devoções que o magistério da igreja, isto é, ao longo, né, da história da igreja, os papas, os bispos, né, que indicam ao povo fiel que reze essas orações, né? Mas também há outras práticas de piedade mariana, né? As confrarias marianas, o escapulário do Carmo, né? O mês de Maria, as medalhas, né, marianas, os sábados que são dedicados a Maria, as peregrinações aos santuários, a consagração ao seu Imaculado Coração. Então há uma série também de práticas de piedade a Nossa Senhora. Mas eu penso que, como essas duas práticas são aquelas indicadas
pelo magistério não pode faltar na vida do cristão, né? Às vezes a pessoa diz assim: padre, olha, eu rezo o terço da misericórdia, rezo o terço de não sei das quantas, rezo o terço não sei de que lá, e o rezo mariano, você não reza não? Ah, não, esse não, é esse que você tem que rezar, né? Reza o terço mariano, aí se encaixar outros terços você reza, mas a prioridade é o terço mariano, tá certo? Ok? Os outros podem ser mais rápidos, mas, né? E o Ângelus também, né? O Ângelus também. O Ângelus, como nós sabemos, ele pode ser rezado ao meio-dia e às 6, né? Às 6 da tarde ou da noite, né? Pode ser rezado nesses dois momentos, que comumente é o momento que a igreja se recorda da encarnação. E nós sabemos, é claro, que os frutos da devoção mariana são frutos incontáveis, né? De fato, alcançamos muitos frutos através da devoção mariana. Ok? Então, é isso aí. Nós temos aqui mais uma aula que trata sobre São José, mas acho que não vou tratar sobre São José aqui, talvez numa outra oportunidade nós vamos falar sobre São José, né? Então, a gente faz o seguinte, nosso próximo encontro, nós vamos encerrar então esse módulo da Escola da Fé e a gente encerra com essa aula sobre a devoção a São José. Apostila, não tenho apostila como vocês, mas eu posso passar o material tanto de sacramentos, né, que nós estudamos, quanto o material sobre Mariologia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse material para o WhatsApp da secretaria. Quem quiser, consulta a secretaria e ela passa para aqueles que consultarem. Tá bom? E aí, daqui a 15 dias, a gente fecha o nosso encontro, então, terminando aqui esse ciclo, né? Sem dúvida nenhuma, Padre Mateus, ele vai dar continuidade à Escola da Fé, né? Então, ele gosta também da formação, né? É uma qualidade dele, então, sem dúvida nenhuma, ele vai dar continuidade. Fala, padre, olha, a gente estava tendo Escola da Fé, né? 15 dias, você pode continuar? Sim, provavelmente ele vai continuar. Tá bom? Então, vamos ficar de pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vos damos graças, Senhor Deus onipotente, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, a Mãe de Deus e Mãe nossa, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.